Hoje o assunto é proteção patrimonial. A gente vai falar a respeito de holding familiar e o convidado é o Dr. Rodrigo, ele vem já aqui com a gente. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Andretta Ford, Jundiaí, Itu e Sorocaba. Café Corporativo aqui no canal 25. Hoje falando a respeito de holding familiar, de proteção patrimonial, com o Dr. Rodrigo Agostini, que chega a Jundiaí, aqui a meu convite, ele que vem lá de Santa Bárbara do Oeste, é isso, doutor? É isso aí, Aguinaldo, um prazer estar aqui participar do programa, trazer um pouco desse assunto que é tão importante e tão desconhecido do empresariado. Que é desconhecido, mas é uma coisa fundamental, né? Hoje o empresário que tem olhos para isso, ele seguramente vai dormir um pouco mais tranquilo, né, doutor? Ah, com certeza, né? Com tanta insegurança jurídica que a gente tem no Brasil e tantos problemas, a pandemia mesmo veio para mostrar para a gente que por mais seguro que seja um negócio, por mais firme que ele esteja no mercado, pode acontecer um fator completamente externo vir a trazer uma dor de cabeça para o empresário. Uma mudança vem a qualquer momento, né? Pois é, e muitas vezes é coisa que foge da mão do empresário, por isso tão importante que ele tenha ali o seu patrimônio protegido. Mas, doutor, deixa eu te apresentar aqui para o nosso público o Dr. Rodrigo Agostini. Ele é advogado tributarista de formação, mas ele é especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Rodrigo em Campinas, faz alguns meses já, vem acompanhando o trabalho dele, né, doutor? Ele já vem acompanhando e podendo, inclusive, chancelar aquilo que o Dr. Rodrigo faz, em função da gente ter feito aí uma ação, um trabalho juntos, né? Sim. Que já desde quando? Desde outubro, doutor? Setembro, outubro. Setembro, outubro para cá, né? Uhum. E realmente tem sido um grande parceiro aí no nosso grupo. Bom, doutor Rodrigo, me fala um pouco mais sobre essa questão da holding patrimonial. Acho que a gente pode usar esse primeiro bloco aqui para entender o que é uma holding e depois a gente vai para o segundo bloco para explorar um pouquinho mais o assunto. Pode ser? Sem dúvida, claro. A holding em si é legal porque hoje em dia o pessoal se ouve mais falar sobre o termo da holding familiar, da holding patrimonial, mas entendemos que é importante o pessoal saber que a holding ela é pra gente uma ferramenta e não um fim em si só. Não adianta nada, pessoal, eu tenho a holding ali, mas não... Muitas vezes é simplesmente aberto uma pessoa jurídica, os bens são levados ali para dentro e nada mais é feito a respeito disso. Nós entendemos que a holding, ela sim traz grandes benefícios, ela pode trazer grandes benefícios, mas quando utilizada como uma ferramenta, buscando, como você mesmo disse, tanto a questão da proteção do patrimônio, como também do planejamento da sucessão. Então, é importante que não seja simplesmente uma empresa onde os bens são colocados dentro dessa empresa, mas sim que seja feito todo um trabalho visando os objetivos e utilizando-se da holding para isso. É legal que a gente, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar com o Hamilton Ibanez, que ele veio aqui e contou toda a importância de uma governança corporativa, da gente ter um planejamento sucessório no sentido administrativo da coisa, né? E hoje o doutor Rodrigo vem falar a respeito disso do ponto de vista jurídico. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho numa linguagem bem leiga para o nosso público entender o que significa esse termo holding patrimonial. Significa o quê? Que a gente tira da pessoa física e põe numa pessoa jurídica? A holding em si, o termo, ele vem dos direitos ingleses e americanos, né? Ela nada mais é do que uma empresa que gerencia ou patrimônio ou outras empresas. No caso, por exemplo, como teve a conversa com o doutor na semana passada, acredito que trataram mais da questão da holding, às vezes como ferramenta de gerenciamento de outras empresas, né? No nosso caso, a holding, quando a gente fala da holding familiar,
A intenção é que ela seja uma empresa que ela vai controlar não outros negócios da família, mas vai controlar o patrimônio da família em si. A gente fala de levar o patrimônio para dentro dessa empresa, para que essa empresa controle o patrimônio da família e não esse patrimônio fique na mão ali do patriarca, da matriarca, aonde nós temos uma série de problemas que podem ser gerados. Por isso, tanto problemas no sentido da falta de proteção daquele patrimônio que fica exposto quando dentro de uma pessoa física, quando sob propriedade de uma pessoa física, quanto também da questão sucessória. Pois como todos nós sabemos, todos nós somos mortais, né? E a empresa, ela, vamos dizer assim, ela não padece desse mesmo problema de ter uma vida finita ali. Então, quando o patrimônio está dentro de uma empresa, a gente consegue, por exemplo, quando vier a ocorrer um falecimento ali da matriarca, do patriarca, que muitas vezes foram quem constituiu esse patrimônio, A pessoa já continua dando sequência nessa administração. Isso, exatamente. E foge também, muitas vezes, do procedimento de inventário, né? Que a grande maioria da população, se não presenciou pessoalmente, já ouviu ou conversa com algum amigo, ou então já conheceu de falar, que o processo de inventário ele é um procedimento muito complicado, ele é muito custoso, ele é muito demorado. Passional, né? Sim, doutor, então vamos entender. Imaginar que eu sou um fundador de uma empresa e eu já estou lá na minha... já sou mais veterano, o patrimônio todo da família está em meu nome, imóveis, enfim, todo o patrimônio da família está em meu nome porque eu fui quem gerou todo aquele patrimônio, não é? Claro, claro. Aí eu venho a falecer, quando eu viro estrelinha, como diz o Ibanez, né? Eu deixo para os meus sucessores aquele patrimônio, porém eles não têm ainda poder sobre esse patrimônio. Existe uma discussão, quem fica com o quê, é isso? Sim. E quando nós temos uma holding, é como se a gente tivesse um CNPJ que passa a ser dono de todo esse patrimônio e tem uma determinada sequência de comando, é isso? Isso, exatamente, Aguinaldo. Quando a gente constitui uma holding familiar, e como a gente disse, não só a gente constitui essa holding, mas a gente utiliza ela como ferramenta para a proteção do patrimônio e para o planejamento sucessório, nós já deixamos estipuladas desde o início uma série de cláusulas ali, primeiro, para garantir que o controle desse patrimônio permaneça 100% nas mãos ali do patriarca ou da matriarca, que é quem é de fato o dono desse patrimônio. Ao mesmo tempo, nós já fazemos o planejamento da sucessão transferindo aos filhos as cotas dessa empresa, ainda que a gente mantenha 100% do patrimônio com os proprietários de fato, né? Porém, a gente se utiliza de uma série de gatilhos jurídicos e contábeis para garantir que quando ocorra ali o triste momento do falecimento, que esse patrimônio automaticamente já seja transferido aos filhos, que o controle dessa empresa automaticamente já passe aos sucessores, que vão ser quem vão dar continuidade ali ao patrimônio familiar. Você sabe que às vezes eu vejo empresas que o patriarca vem a falecer, ele é o único cara que assina pela empresa, quer dizer, ele morre hoje, amanhã ninguém pode fazer uma folha de pagamento, ninguém pode assinar um cheque, né? Assinar cheque no sentido figurado da coisa. Sim. Mas a pessoa não tem muitas vezes o token do banco para poder fazer um pagamento, né? Isso é muito complicado, não é, doutor? É um problema muito grande, né? E que ainda que seja, vamos dizer assim, simples de ser solucionado, quando a gente entende primeiro a necessidade desse trabalho e segundo, quando há um profissional com capacidade para realizá-lo, quando não tratado, ele pode gerar uma série de complicações muito grandes à empresa. Como você citou mesmo, se esse falecimento ocorre ali às vésperas de uma folha de pagamento e você não tem um administrador já programado para que possa assumir essas responsabilidades, imagine uma empresa com 100, 200 funcionários, todos sem receber o pagamento. O tamanho do problema que isso não pode gerar, né? E quando você fala em véspera, não é véspera o dia anterior, às vezes é uma semana antes, né? Quer dizer, claro. porque imagina que venha acontecer a falta de um administrador de uma empresa, o clima fica bem bagunçado já. Imagina se administrativamente também você não tiver um plano
organizado de contenção daquela crise, não é verdade? Sim, sim, sem dúvida. E é complicado, Aguinaldo, porque é o que a gente fala, pela lei brasileira hoje, a sucessão ela tem que ser aberta dentro de um prazo de 60 dias. Ou seja, você tem 60 dias para dar entrada no processo de inventário, você tem mais o tempo ali que o juiz vai determinar um inventariante para que esse seja responsável, possa assinar e possa gerenciar o patrimônio da família. Nesse meio tempo, você não tem quem cuide disso, né? Doutor, vamos fazer um intervalinho aqui para a gente poder conhecer aqui os nossos patrocinadores e na volta a gente vem falar a respeito dessa questão da liquidez, então, Perfeito. Tá bom? Vamos lá, Andretta, vem falar com a gente aqui. Quem vai tomar o café aonde, Andretta? E aí, pessoal do Café Corporativo, eu quero que você venha tomar um cafezinho aqui, na Andretta Ford e conhecer os carros com maior tecnologia do momento. Vem logo fazer um test drive no novo Bronco, Territory, Maverick, a Transit e, é claro, toda a linha Ranger. Tô vendo aqui, gente, que tá para chegar um novo Mustang, mas esse papo você vai bater aqui, pessoalmente com nossa equipe, na Andretta Ford, em Jundiaí, Itu e Sorocaba. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são assaltos com apoio de drones. Quadrilhas especializadas estão se utilizando de drones para seus levantamentos prévios em residências de luxo. O pré-estabelecimento da estratégia dessas quadrilhas é de conhecer internamente a qualidade e quantidade de moradores, o sistema de segurança existente no imóvel, a altura de muros e os animais de proteção existentes internamente. Após coletada todas as informações e rotinas do imóvel, acontece o delito. Nossa dica de segurança é redobrar a atenção ao escutar esses equipamentos sobrevoando seu imóvel e comunicar imediatamente às autoridades policiais do fato. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Muito bom, muito bom. Café Corporativo, segundo bloco aqui, depois de ouvir o Grupo Ethics, o Pellegrino e a dica de segurança também. E nós aqui no estúdio falando aqui hoje com o Dr. Rodrigo, que vem falar a respeito de holding patrimonial, de proteção patrimonial, né? E a gente falava agora no primeiro bloco, doutor, a respeito daquela questão da liquidez. Muitas vezes o patriarca ele vem a faltar, deixa um bom patrimônio, porém ele é um patrimônio em imóveis, né? Ou a própria empresa, e não existe uma liquidez, quer dizer, aquele herdeiro, ele recebe um baita de um patrimônio, ele precisa pagar um imposto, não é verdade? Sim, sim. Mas ele não tem dinheiro para pagar o imposto. Ele tem bens, né? Mas não tem dinheiro. Sim. E aí, como faz? É uma situação bastante complicada, né? Porque os custos que envolvem o processo de inventário são custos bastante elevados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, é o imposto que incide sobre o inventário. Hoje, ele tem uma alíquota de 4%. Porém, já existe um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo para passar esse limite para 8%, que hoje, no âmbito nacional, é permitido aos estados cobrar entre 2% e 8%, e nós acreditamos que é uma questão de tempo para que esse limite de 8% seja instituído. Há 15 anos atrás, apenas 3 estados cobravam o ITCMD no limite ali dos 8%. Hoje já são 19 estados. Quer dizer, a tendência é que todos venham para o limite, não é, doutor? Sem dúvida. E a tendência, inclusive, é que esse limite aumente, pois já há um pedido
perante o Senado Federal em Brasília para subir esse limite de 8% para 20%. É assim, quando a gente compara com outros países, Estados Unidos, Europa, Japão, onde temos alíquotas sobre a herança de muitas vezes 40%, 50%, acaba sendo um discurso fácil para os políticos aumentarem essa tributação, né, frente ao direito comparado, e acreditamos que é coisa de tempo, tanto para subir o limite aqui já no estado de São Paulo, quanto também a âmbito nacional. Então a holding patrimonial significa o seguinte: em vida, o sujeito vai lá e ele transfere os bens dele para um CNPJ, e a partir daquele momento esse CNPJ ele deixa de ter, ele não tem um dono, ele tem um administrador, é isso? Isso. Nós trabalhamos de forma em que todos os direitos principais fiquem vinculados ali ao dono da empresa, patriarca, né, que é o dono do patrimônio, né? Tanto os direitos de recebimento dos proventos, por exemplo, de imóveis que tiverem ali e que forem locados, também o direito de administração, caso ele queira vender, ele pode vender como se estivesse no nome da pessoa física, os imóveis, pode administrar da maneira que ele entender correta. Porém, a gente já faz uma doação da nua propriedade ali das cotas para os filhos, ainda que os filhos não vão conseguir administrar a empresa, vamos dizer assim, não vão conseguir palpitar em nada, mas eles já são os proprietários. E com isso a gente deixa já preparado uma série de gatilhos para que no dia em que haja o falecimento, no dia seguinte os filhos já tomem posse como administradores dessa holding familiar. Muito bom. Ele é administrador da holding, não é ainda proprietário do bem. Ele é proprietário da holding, é isso? Isso, ele tem vamos dizer assim, uma posse manca daquela posse, ainda que ele seja proprietário, ele não possui o direito de... Vender, por exemplo, Ele não possui o direito de vender nem os bens que estão dentro dessa empresa e nem as cotas que ele possui. Da mesma forma, muitas vezes a gente costuma utilizar de cláusulas ali para que não essa propriedade das cotas da empresa que está sendo transferida aos filhos não comunique com regimes de casamento também. Muitas vezes as famílias têm esse interesse de que a propriedade familiar continue dentro do seio da família ali, né? Que não seja maculada caso ocorra um divórcio no futuro ou algo nesse sentido. Muito bom. Doutor, e como que se faz isso? Como que se faz essa holding? É um processo que se inicia através de um advogado e o que é necessário para isso? Olha, principalmente o que é necessário ali é um profissional competente e capacitado para realizar esse trabalho, né? Vamos dizer assim, o pulo do gato ali, ele está simplesmente na forma como essa empresa é montada, nas cláusulas que são aplicadas, não é uma empresa diferente de outras, né? A pessoa constitui um CNPJ, ela vai precisar ali apenas... É rápido. Às vezes há uma demora ali, porque como esse procedimento ele é feito em algumas fases, e a cada fase dessa precisa ser registrado junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então a gente sabe que cada procedimento desse demora um tempo, né? Geralmente, em torno de 6 a 8 meses, a gente consegue constituir a holding familiar. Quando já existe toda a documentação, todos os imóveis, tudo regularizado, às vezes até num tempo menor. E a tributação disso é mais interessante do que a tributação de pessoa física? Ah, sem dúvida. A tributação ela é muito menor. A gente, quando somados todas as custas, como por exemplo, que envolvem um inventário, como tanto o valor do ICMD, custas judiciais, honorários advocatícios, e comparado com as custas de formação da holding familiar, a gente tem, via de regra, economias de 80%, 90%, dependendo da forma como está o patrimônio, do valor do patrimônio, pode chegar até a 95%. Muito bom. Doutor, agora me ocorre uma outra situação. Vamos imaginar que a gente tem aí uma holding constituída, nós já estamos na segunda geração, e são 3 herdeiros, ou seja, 3 pessoas, 3 filhos que estão lá como proprietários dessa holding. Um deles resolve que quer fazer um mochilão aí pelo mundo e não quer mais participar desse processo. Ele quer ir embora. Ele consegue vender as cotas dele
para a própria família? Sem dúvida. Sim. A gente trabalha uma série de cláusulas ali já pré-estipuladas que visam trazer o que a gente chama de pacificação social, de forma que evite, tanto no primeiro momento, aquelas brigas de inventário, aquelas brigas por herança, que são tão ruins para o seio familiar, né? Geram tanto problemas ali para a família, como também a gente já deixa pré-definido uma série de regras para quando ocorrer a sucessão de fato, né? Para quando os filhos tomem posse, como o caso que você citou, se um deles quiser sair ali da sociedade, a gente já deixa estipulado, por exemplo, a forma como isso vai acontecer, os prazos que a família vai ter para fazer o pagamento desse herdeiro que deseja sair da empresa. Para não ter uma supervalorização dessas cotas e nem o contrário, não é verdade? Exatamente. Para que não haja aquela questão assim da pressão comercial. Sem dúvida. E a gente sempre faz isso daí de acordo com as necessidades da família e com a vontade da família. Por exemplo, no caso que você citou de uma empresa, muitas vezes a família quer que deixe estipulado ali, vai ser realizado um valuation em cima daquela empresa e terá um prazo de X anos para pagar. A gente consegue, inclusive, utilizar de cláusulas mais abertas, tratando, por exemplo, se o valor for de X a Y, o tempo para pagar vai ser tanto. Se o valor for de Y a Z, o tempo vai ser tanto. E aí você tem opções ali naquele momento. Exatamente, exatamente. De uma maneira geral, dá certo isso, doutor? A família, existe esse apaziguamento no resultado final? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, particularmente nos casos onde a gente já viu que a família possuía uma holding familiar de forma ali com o planejamento da sucessão bem tratado, com cláusulas bem escritas, nunca presenciei onde ocorresse nenhum tipo de briga familiar, nenhum tipo de discórdia, porque todos já estão cientes, né? Todos já estão cientes, todos já concordam de antemão com aquilo. É um procedimento sempre formulado junto a toda a família para que não haja nem dúvida e nem problemas depois. Muito bom. Doutor Rodrigo, vamos dar um intervalinho mais aqui no Café Corporativo. Eu convido o doutor para ficar um pouquinho mais com a gente também no terceiro bloco para a gente poder finalizar aí esse assunto e tirar ainda algumas dúvidas que esse apresentador aqui tem em mente. Maravilha, vamos. Vamos lá, Cuidare, nosso comercial da Cuidare agora. Vamos lá. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Para você que precisa de cuidadores de idosos e às vezes fica receoso em quem contratar, como contratar, contrate uma empresa onde o cuidador vai ter referência, a assistência vai ser contínua, em caso de faltas terá substituição, em caso de uma emergência ou uma situação que fuja à situação, você vai contar com o apoio também de um enfermeiro, no caso eu. E também para você conhecer outras empresas no mercado, aquela que melhor que vai lhe atender. Espero ter ajudado de alguma forma. Até logo. Tchau, tchau. Muito bom, o Edivaldo da Cuidare, sempre vindo com dicas boas aqui. Um abração para o Edivaldo. E eu aqui volto ao Café Corporativo, ao Mais Cafeína de hoje, com o Dr. Rodrigo, que está falando com a gente a respeito de holding patrimonial. Eu quero voltar a um assunto lá do primeiro bloco, doutor, onde a gente falava a respeito de proteção patrimonial. Imagina que eu sou um herdeiro de uma família que constituiu essa holding. E eu sou meio vida louca. Quase não é comum, né, gente? Não é comum. Eu sou meio vida louca, eu resolvo fazer um passeio pelo mundo, enfim, descomprometido com tudo. Paro em algum outro país aí, Uruguai, Estados Unidos, enfim, onde for, vou para um cruzeiro e vou jogar no cassino e perco um dinheirão e adquiro uma dívida. O patrimônio da minha família pode fazer parte, pode ficar comprometido uma vez que eu tenha uma ação descontrolada dessa? Não. A gente consegue também trazer uma segurança para esses casos. Dentro de todas as que a gente chama as cláusulas protetivas que a gente aplica, como a de incomunicabilidade com o regime de casamento, que a gente comentou no último bloco, temos também uma cláusula de impenhorabilidade. Ou seja, ainda que aquele filho que receba as cotas da holding familiar contraia dívida, seja de jogo, seja por conta de algum insucesso pessoal, qualquer situação nesse sentido, aquelas cotas,
ainda que estejam no nome dele, elas estão protegidas contra penhora ou contra qualquer outro incidente jurídico que possa caber. A gente utiliza ali a questão da sociedade de pessoas, ou seja, não pode uma pessoa, a menos que seja recebida por todos os outros sócios, adentrar como sócia daquela empresa e muito menos tomar os bens que ali dentro estão. Quer dizer, não pode vir um terceiro e falar, olha, esse cara está devendo para mim, isso aqui é meu e agora eu sou sócio da holding. Não existe isso. Não vai ser possível, porque por conta das cláusulas protetivas ali, elas já garantem que apenas aquele que recebeu a herança vai ser admitido, ou então um terceiro que venha a ser aceito por todos os demais, como por exemplo um neto ali numa segunda sucessão, né? Muito bom. Agora, isso não quer dizer também que a pessoa pode fazer o que ela quiser pelo mundo aí, que ela não vai ter consequência nenhuma, né? Aquela pessoa tem, né? Aquela pessoa vai ter as consequências com o patrimônio pessoal dela, que porventura ela possua, né? E também ela vai seguir ali com o nome sujo, como devedora perante todos os outros credores, porém os credores vão conseguir atacar qualquer outro patrimônio dela, exceto as cotas daquela holding, cuja doação já foi feita, garantindo que elas não poderiam ser penhoradas. Muito bom. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade, muito legal estar aqui, poder comentar um pouco com a audiência desse assunto que é tão importante para as pessoas, né? Muito bom. O Café Corporativo tem esse papel mesmo, levar informação para o público e ser e ter esse acervo que está sempre à sua disposição lá no YouTube, que afinal de contas, o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.